há dois tipos esses fenómenos podem acontecer essencialmente duas formas. Aliás, como, como os fenómenos de aparições são essencialmente por duas formas. A origem do fenómeno pode estar em nós ou pode estar em quem está a praticar o fenómeno. Por exemplo, as pessoas que veem, que têm visão mediúnica, quando se diz que alguém viu um espírito, podem ter acontecido, essencialmente, há muitas variantes, mas essencialmente podem ter acontecido duas coisas. Pode ter sido a pessoa que o viu através dessa condição que tem, dessa capacidade que tem, a que nós chamamos de mediunidade, e que realmente viu esse espírito pela visão mediúnica, ou seja, é um processo mental, não é físico. Ou pode ter sido esse espírito que se mostrou, ou seja, que se tornou físico, entre aspas, de forma a poder ser visto por essa pessoa. No primeiro caso, o fenómeno tem origem na mediunidade da pessoa. No segundo caso, a pessoa não precisa ter mediunidade, porque o espírito torna-se visível para toda a gente. Se eu estiver num local e se eu vir um espírito e se ninguém mais o vir, é porque ele está a ser visto através de uma condição que é só minha. É que nós chamamos de mediunidade. Se eu estiver no meio de uma multidão, ou se tiver mais que uma pessoa, e de repente um espírito fizer presente, e mais do que uma pessoa ouvir, ou várias pessoas ouvirem, então, ou essas pessoas todas têm mediunidade, o que é muito pouco provável, e ainda por cima tinham que ter todas as mesmas características de mediunidade, ou então foi o espírito que se materializou, que se fez presente, tornou-se visível. E nos casos nos fenómenos de materialização, que é o que se chama, é mesmo o que se chama, acontece a mesma coisa. Muitas vezes aqui é o oposto. Muitas vezes sou eu que não vejo, simplesmente. Isso ainda me aconteceu ontem aqui. Muitas vezes sou eu que não vejo, seja por uma incapacidade minha, seja porque eu estou a ser influenciado para não ver. Porque aqui ambas as situações podem acontecer. Ou então pode mesmo ter havido um fenómeno de materialização ou de desmaterialização, que é mais raro, mas que acontece. Porquê é que você acha que essas coisas lhe aconteceram a si e não me aconteceram a mim? Porquê é que você acha que isso acontece a algumas pessoas e não acontece a outras? Se fosse uma questão de rezar, se fosse uma questão de haver almas, primeiro é muito interessante você afirmar que desde essa altura que acha que são almas. Ótimo. Não, foi você que disse. Agora, se é uma questão de você achar que elas vinham ter consigo para você rezar por elas, a pergunta que eu faço é: porquê é que elas não foram ter com o padre, com o bispo ou com o papa? É que esse é que tem competência para isso, quer dizer, esse aí, uma reza do padre, do papa ou do bispo, deve ser muito mais eficiente do que as suas rezas, julgo eu. Portanto, aí está excluído, com certeza que não era. Está bem que você pensasse isso na sua inocência, mas hoje vamos refletir sobre isso e com certeza que não era para você rezar uma missa, porque se fosse, acho que havia gente mais competente para o fazer, não é?
A pergunta que eu faço é porque é que essas coisas lhe aconteceram assim, e acontecem a algumas pessoas, não acontecem a outras. Ora bem, estamos aqui perante uma situação, um fenómeno, chamemos-lhe aquilo que quiserem, que implica dois intervenientes. Uns são aqueles que atuam e outros são aqueles que recebem a atuação. Certo? Das duas, três. Ou estes que atuam têm uma predileção especial por certas pessoas, ou então estas pessoas que são atuadas têm características diferentes daquelas que não são atuadas. Não. Com certeza que se você quiser fazer um pau de fósforo, não vai pegar num bocado de ferro. Se eu quiser manipular alguma coisa, vou utilizar o material que seja mais facilmente manipulável para o objetivo que eu tenho. Eu quero chegar com isto é que há pessoas cujas características são mais facilmente manipuláveis, ou dão mais facilidade ao outro lado de manipular, porque já concordámos que são almas do outro lado, e há pessoas com quem elas têm mais facilidade de comunicar, de os usar, etc, etc, etc. A essas pessoas que são mais facilmente, que estão mais facilmente em contacto com o mundo espiritual, ou que o mundo espiritual usa com mais facilidade, nós chamamos médiums. Ok? Portanto, isso é uma característica das pessoas. Seguindo a filosofia que melhor explica isso no meu entender, seguindo Kardec, todas as pessoas são médiums. Uns mais que os outros. E o que acontece na realidade é que alguns de nós têm realmente essa proximidade, essa capacidade de ligar com muito mais facilidade com o plano espiritual. Portanto, isto é uma característica sua. Você é médium, ponto. Mediunidade não se perde. Se você quiser perder a visão, pode espetar um prego nos olhos e deixa de ver. Se quiser perder a audição, pode arrebentar com os tímpanos. Se quiser, mediunidade, como não é uma capacidade que seja exercida através dos meios normais sensitivos, você não a pode tirar. A quantidade de mediunidade com que uma pessoa nasce é sempre a mesma com que uma pessoa morre. E eu aqui vou abrir uma ressalva muito pequenina. Há situações muito pontuais, muito específicas, em que se pode aumentar a mediunidade. Diminuir-lhe não. Até porque, na medida em que nós vamos envelhecendo,
Na medida em que o nosso fluido físico, a nossa parte física, se torna mais. Vai desaparecendo, vai-se consumindo. Tal como nós temos falado com o Yin, com o Yang, com essa coisa toda, o que é mais etéreo sobe. O que é mais espiritual sobe. Portanto, eu ao longo da vida e à medida que envelheço, eu vou-me tornando cada vez mais médium. Porque vou tendo menos sustento da minha parte física. Portanto, vou sendo cada vez menos material. Uma analogia que a gente costuma fazer por brincadeira, ou que eu até costumo fazer, é dizer que eu sou um espírito, ponto, que ando com uma bola de ferro como aqueles prisioneiros aqui amarrado. Ok? Com o passar dos anos, essa bola vai-se gastando. Portanto, vou ficando mais médium. E isso não há como contornar. Até porque isto, como tudo o que rege no universo, a mediunidade é regida pelas mesmas leis. Não é um pozinho de perlim-pim-pim que eu tenho, não é uma... Não. Isto são as leis dos fluidos. Eu tenho mais mediunidade porque o meu fluido está numa zona mais, mais próxima do outro lado ou menos próxima do outro lado. Em termos de física, eu diria que a frequência vibratória já é entrar por... Posso fazer uma pergunta, Matos? Podes. A questão é, quando um médium de cura tem o médium de visão, o de visão vê quem são as pessoas, quem são os médicos que estão à volta do médium de cura. E o médium de cura, ele não vê ninguém. Isto é possível, certo? Sim, isso não só é possível, como é extremamente provável. Toda a gente tem mediunidade. A mediunidade é essencialmente uma sintonia, uma proximidade com o outro lado. De uma forma muito genérica. Kardec, por uma questão de a gente poder falar ele, quando explicou a mediunidade, os espíritos, puseram claro que toda a gente tem mediunidade, mas que para podermos falar do fenómeno em si, vamos referir como médiuns só aqueles que têm essa capacidade de uma forma mais expansiva. Ok? Todos somos médiuns. Em alguns de nós, essas capacidades estão mais presentes. Da mesma forma que há pessoas que ouvem melhor e pessoas que são surdas e pessoas que ouvem pior. Pessoas que veem melhor, outras que são surdas, outras que veem mais ou menos. Acontece a mesma coisa com a mediunidade. A capacidade está presente em todos. Até porque você é um espírito com corpo. Em última instância, você é médium de si própria. Ou seja, é um espírito a fazer agir um corpo. Certo? Portanto, em última instância, nem que você não consiga, você ou uma pessoa, como eu, não conseguisse ouvir nem ver mais coisa nenhuma, em última instância, eu estou a ser influenciado o meu corpo está a ser influenciado pelo meu espírito. Da mesma forma que está a ser influenciado e guiado pelo meu mentor.
Portanto, nesse sentido, somos médiuns. Há pessoas que têm determinadas características que lhes permite ser mais sensível a determinadas situações. Portanto, até aqui já chegamos a uma conclusão, a várias conclusões. Primeiro, isto são almas, espíritos, chame-lhe aquilo que quiser. Segundo, algumas pessoas têm melhor capacidade para interagir com eles. Terceiro, essa capacidade é permanente desde que a pessoa nasce até que a pessoa morre. Só aumenta com a idade. Como é que se processa esse tipo de mediunidade? Quando há um fenómeno, nem sempre implica que a pessoa objeto do fenómeno seja médium. Eu posso ver os espíritos sem ser médium, se os espíritos se mostrarem. Pois. Portanto, nestes fenómenos temos que sempre que analisar quem é que é o agente. Se é quem percebe o fenómeno, se é quem o está a causar. Ok? Estes fenómenos agem como? Qual é o mecanismo da ação? O mecanismo da ação destes fenómenos é o mesmo mecanismo de tudo no universo. E chama-se fluido magnético. Quando você está a fazer um tratamento a uma pessoa, o que é que você está a fazer? Você está-lhe a fornecer um determinado fluido com determinada informação. Certo? Nos fenómenos que nós chamamos de mediunidade, o processo é o mesmo. A razão dos fenómenos acontecerem é os fluidos. Ou o espírito pega em determinado fluido e lhe dá determinadas características de forma a que a pessoa o possa sentir, ou a pessoa já tem por si só, que é a tal chamada mediunidade, a capacidade de pressentir esse fluido, de sentir esse fluido. Isso é uma condição natural das pessoas. Ok? A gente pode tirar uma aula ou duas para depois estudar como é que isso se forma. Mas não é agora aqui o caso. De uma forma muito geral, eu posso dizer, os médiuns de visão, por exemplo, dizem que veem melhor com os olhos fechados. Eu costumo explicar isto de uma forma muito simples. A nossa visão é fruto da luz que se reflete na parte de trás do olho, na retina, que é convertida em impulsos elétricos que depois são analisados em duas áreas do cérebro. Certo? Até aqui, vocês sabem disso. O olho recebe a luz, ela é convertida em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos vão depois para duas áreas do cérebro e essas áreas do cérebro é que depois fazem com que nós tenhamos a percepção da visão. Perdão. Aquilo que acontece com o médio de visão é que, em vez de ver com os olhos, a mesma informação é enviada através de uma antena que nós temos aqui em cima, que se chama a pineal, para as mesmas áreas do cérebro. A imagem não se forma com luz,
mas são impulsos elétricos na mesma, é a mesma coisa. Ou seja, a área do cérebro, por isso é que os psicóticos afirmam que estão a ver, etc, etc, etc. E o que eles veem é real, porque o que eles estão a ver é real. Porque as áreas do cérebro que estão a mostrar-lhe aquela que ela vê são as mesmas. Daí que seja fácil fazer aparecer e desaparecer uma coisa. É fácil interferir e fazer aparecer e desaparecer uma coisa. Se você se você estiver aí como está e atrás de si alguém acender uma lanterna, você é capaz de dizer se a lanterna está acesa ou apagada. Numa situação normal, alguém acende uma lanterna atrás de si, você é capaz de saber se a lanterna está acesa ou apagada? Não. Se você apagar as luzes na mesma situação, a mesma sala, a mesma lanterna, a mesma pessoa, se você apagar as luzes e alguém acender a lanterna, você é capaz de saber se a lanterna está acesa ou não? Ok. O que é que mudou? Numa situação você não consegue, na outra você consegue. O nível de ruído. Porque você, quando estão as luzes acesas, o seu cérebro está a pensar em tudo o que vê. O que o seu cérebro está a processar é aquilo que você vê com os olhos. Se você desliga os olhos, por isso é que vê-se melhor com os olhos fechados, se você desliga os olhos, se retira a luz, se retira o ruído, vai conseguir perceber coisas que não percebia com o ruído. A grande razão pela qual a maioria de nós, e a razão pela qual as meditações ajudam a mediunidade, etc, 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 pela qual a maioria de nós não se apercebe da mediunidade que tem, é por uma questão de ruído. Porque a nossa atenção está focada para aquilo que o nosso cérebro processa muito mais rapidamente. O facto de eu estar atento ao que me rodeia, por ter a luz ligada, não significa que a lanterna não possa estar atrás de mim e estar ligada, etc, etc, etc. A percepção é que é diferente. Ok? A questão é que há pessoas que ouvem melhor e pessoas que ouvem pior. Há pessoas que veem melhor e pessoas que veem pior. E há pessoas que veem melhor no escuro e pessoas que veem melhor no claro. E há pessoas... Portanto, a sensibilidade depois de cada um de nós é que é diferente. É só uma questão de sensibilidade. É uma questão fisiológica. A mediunidade é, em grande parte, fisiológica. Está, em grande parte, no corpo onde você nasceu, na forma como o seu sistema nervoso está estruturado, na forma que, por si só, é consequência da forma como o seu perispírito está estruturado, ou o seu duplo etérico. E isso é uma condição sua. Não sei. Tipos de mediunidade. Como em tudo, há pessoas que veem melhor, que veem pior, que ouvem melhor, que ouvem pior. E na questão da mediunidade também há diversos tipos de percepções. Há pessoas que têm mais capacidade para ouvir, pessoas que têm mais capacidade para ver, pessoas que têm mais capacidade para sentir. E já lá vamos à mediunidade sensitiva. Pessoas que têm mais... Há uma infinidade de tipos que nós classificamos como tipos de mediunidade. Quando a gente diz tipos de mediunidade, a única coisa que quer dizer é que aquela pessoa, a aptidão dela revela-se mais naquele campo. Dificilmente alguém tem mais que 2 ou 3 tipos de mediunidade. No geral, as pessoas apresentam 2 tipos de mediunidade. É muito raro, é mais raro. E quanto mais for a quantidade de tipos de mediunidade, mais raro é. Como é lógico. Portanto, esse tipo de mediunidade que a gente está aqui a falar e que a gente tem apresentado, classicamente é isto. Extra isto, a mediunidade sensitiva que você falou, que todos nós temos. Eu costumo
dar este exemplo. Se você abraçar um manequim, aquilo que sente é completamente diferente de abraçar uma pessoa, independentemente de você ter os olhos vendados ou não. Certo? Isto porque nós temos campos, porque nós temos fluidos, nós somos fluidos, e os fluidos interagem entre eles. Comunicam entre eles. Isso é mediunidade. Portanto, mediunidade sensitiva todos temos, todos, mais ou menos, mas todos temos. Não a aplicamos. Não lhe damos atenção, ou porque fomos formatados assim, ou porque fomos formatados para ter medo, ou porque nem nunca tivemos curiosidade Mas esse é o tipo de mediunidade que é mais comum, é a sensitiva. Porque toda a gente tem. Uns valorizam mais, outros valorizam menos. E toda a gente tem de forma expansiva. Não é... Há um outro tipo de mediunidade que foi para chegar aqui que eu andei este caminho, que é a chamada mediunidade de efeitos físicos. E o que é a mediunidade de efeitos físicos? É aquela pessoa que tem capacidade de criar efeitos físicos a partir da sua mediunidade. Curiosamente, a maior parte das pessoas que têm mediunidade de efeitos físicos não se apercebe disso. Alguns dão-lhe outros nomes, mesmo dentro do pseudo-espiritismo. Mas a mediunidade de efeitos físicos até é uma das mais comuns entre os seres humanos. Dentro da mediunidade de efeitos físicos, porque quase ninguém se apercebe que tem, acontecem várias coisas. Uma delas é os espíritos usam com muita frequência as pessoas que têm mais mediunidade de efeitos físicos para eles próprios gerarem os efeitos que pretendem. Eu há bocado falei que quando um espírito quer ser visto, tinha duas formas. Ou se apresentava a um médium, ou se materializava. Acontece que um espírito não se consegue materializar. Porque ele não consegue gerar matéria mais densa. Ele consegue materializar-se através de fluidos gerados por seres encarnados. Portanto, para um espírito se materializar, é sempre necessário que esteja presente alguém que forneça esses fluidos. Na maior parte das vezes, as pessoas fornecem-o inconscientemente. Um exemplo típico disto é aquilo que é muito conhecido como os fenómenos de poltergeist. Aqueles filmes, aquelas coisas que se vêem das crianças que mexem as coisas dentro de casa e que abrem as gavetas, fecham as gavetas, etc, 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 e que depois vai-se ver a uma criança. Isto é um exemplo muito clássico dos fenómenos de materialização. A criança não sabe que é médium. Não sabe que tem esse fluido com essas características boas para fazer isso. E é usada pelos espíritos. Esse fluido dela, não é ela que causa aquilo. Quem causa aquilo é o espírito que usa o fluido dela como matéria-prima. Acontece que, como nós, durante a vida, não estamos conscientes, ou tentamos evitar estar conscientes da nossa mediunidade, até porque isso são coisas do diabo, como nós, durante a vida, não estamos conscientes da nossa mediunidade, muitas vezes somos usados inconscientemente pelos espíritos menos evoluídos, vamos assim, que se aproveitam das nossas capacidades e muito em especial desse fluido de materialização, desse fluido magnético,
para fazer as habilidades deles. Até aqui está mais ou menos... Ok. O que é que acontece com frequência? Se você fosse, por exemplo, um cozinheira e tivesse um fogão muito bom, e um fogão muito fraco e um fogão muito bom, qual era o fogão que você ia querer usar sempre? O muito bom. O que acontece com muita frequência é que esses espíritos de índole mais baixa, quando encontram esse tipo de pessoas que lhes pode fornecer matéria-prima muito boa para as habilidades deles, depois têm tendência a não as querer deixar ir. E têm tendência a dar-lhe a volta para elas fazerem aquilo que eles ficarem por perto e fazerem aquilo que eles querem. Os maus não existem, mas eu vou-los chamar maus, ok? Os menos bons. Os menos bons importam-se alguma coisa com aquilo que os outros... O ladrão, se puder roubar, quer lá saber se está a roubar ao bom ou ao mau. Não, o ladrão a única coisa que quer é... Opa, ok, aquele gajo tem dinheiro, enquanto eu puder chupar, vou chupá-lo. Não é? Nós, quando estamos do outro lado, os espíritos que andam do outro lado são os mesmos que saíram daqui. E há lá bons e há lá maus. Sendo que mau não existe, vou-te a referir. Há menos bom, menos com num nível evolutivo menor, num nível... Pronto. Portanto, esses que andam lá e que se querem divertir, ou que querem armar-se habilidosos, ou que querem fazer não sei o que, não sei quantos, quando apanham alguém desprevenido, que tenha que seja uma boa ferramenta, eles tentam não largar. E para isso fazem coisas, usam os processos que têm à mão. E um deles é esse, é o medo, é sempre essa a razão. Não, a razão às vezes são muitas as razões pelas quais isso acontece. Agora, quem faz isso são sempre espíritos de índole mais baixa. E faz porquê? Faz porque nós não estamos cientes e conscientes das nossas habilidades e das nossas capacidades. Faz porque nós fomos formatados para achar que mediunidade é uma coisa muito má e que isso são coisas do diabo e que não sei o quê, e que os mortos não existem e que são almas penadas e que são bem fazer mal e que isto e que aquilo. Faz porque nós estamos formatados para ter medo, para isso nos assustar. Eu sou do tempo, é recente, à altura em que os surdos puderam começar a ouvir. Há uns anos atrás foi desenvolvido um processo que, através de uma cirurgia, faz um implante no nervo auditivo, o implante coclear, e, através de um aparelho eletrónico, um surdo pode passar a ouvir. Isto é comum hoje em dia, já é vulgar. Ainda hoje, há muitos surdos que não o fazem. Ainda hoje, há muitas pessoas... Hoje, antes de fazer a cirurgia, fazem-se testes psicológicos, etc, etc, etc. Para ter a certeza que não vai dar maus resultados. Inicialmente, os surdos que começaram a ser implantados com o implante coclear, uma grande percentagem deles entrava em depressão, alguns suicidaram-se, etc, etc, etc. Porquê? Porque não sabiam lidar com o novo dom que tinham. Isso era culpa da audição? Não. É culpa da incapacidade de gerir por má informação, O caso da mediunidade é a mesma coisa. Há uma coisa que é verdade: quanto menos eu estiver consciente de mim próprio, mais os outros me podem manipular. Portanto, quanto mais eu estiver consciente do que é a mediunidade em mim e de como é que a posso usar ou parar, eu se não quiser ver uma coisa, fecho os olhos.
Mas eu não vou dizer, tirem-me a vista, porque eu não quero ver. Portanto, o problema não é a mediunidade. O problema é a forma como nós fomos formatados, são os medos que nos criaram, que ainda por cima só vem agravar, é uma bola de neve. Eu não quero ter mediunidade porque tenho medo, mas como eu nunca deixo de ter mediunidade, eu vou passar a ser prisioneiro do medo e de quem me quiser meter medo, porque eu não controlo a minha mediunidade. Portanto, o ideal é eu estar ciente dos meus valores, daquilo que eu consigo fazer, daquilo que eu não consigo fazer, daquilo que eu sei, daquilo que eu não sei. E aí eu posso tirar proveito seja do que for. Porque ninguém nasce com mediunidade por castigo, nem por oferta divina. Você tem que tomar conta da sua vida, porque a sua vida é o seu projeto. Isto é o meu projeto. E se eu não tomo conta do meu projeto, alguém toma. Portanto, eu se venho aqui para executar um projeto, eu preciso de ferramentas. E com certeza que se eu nasci com mediunidade, é porque eu achei útil que essa mediunidade no meu projeto. É porque ela me pode auxiliar. Ah, eu sou obrigado a ser médium? Não. Ninguém é obrigado a ser médium. Agora, a verdade é que se tem mediunidade, é porque essa pessoa achou útil tê-la. E se achou útil ter, se tem uma ferramenta, por que não tentar perceber essa ferramenta e que utilidades é que ele pode dar? A nossa vida, aliás, como quase tudo no universo, funciona em ciclos de 7 anos. A nossa vida física, o nosso sistema biológico funciona em ciclos de 7 anos. A verdade é que dos 0 até aos 7 anos, e isto é reconhecido, isto é reconhecido universalmente, inclusive é por a nossa academia, a criança só se forma completamente à volta dos 6, 7 anos. Ok? Portanto, só é o indivíduo completamente formado à volta dos 6, 7 anos. A nossa academia não conhece espíritos, mas sabe isso, sabe que neurologicamente a pessoa só está completamente formada por volta dos 6, 7 anos. Portanto, até lá, até aos 6, 7 anos, a capacidade que tem de agir e de reagir em determinadas circunstâncias é muito mais limitada. Se nós formos para o espiritismo ou para o espiritualismo, o espírito encarnante só processa totalmente o encarne aos 7 anos, aos 6, 7 anos. Ou seja, nós só nos tornamos um completamente por volta dos 6, 7 anos. Até lá, digamos que, tentando criar uma analogia, digamos que andamos a puxar a marionete lá de fora. Somos um espírito muito mais livre. Não temos tanto o corpo a pesar-nos. Portanto, sou mais espiritual do que físico. Entre os 0 e os 7 anos eu sou mais espírito do que físico. Daí que se eu sou mais espírito do que físico, então eu tenho mais capacidade de me relacionar com o mundo espiritual
do que com o mundo físico. Daí que seja extremamente fácil para mim eu ouvir, ver, sentir, etc. Ou seja, a minha mediunidade é muito ampliada. Porque eu estou mais do outro lado do que do lado de cá. Daí que as crianças sejam extraordinários médiuns. Ok? E que esse tipo de fenómenos, mesmo os fenómenos de poltergeist, normalmente são crianças pequeninas e que esse tipo de fenómenos se dê mais e que nós tínhamos as primeiras impressões, os primeiros traumas, as primeiras coisas, normalmente quando somos bebés até aos 7 anos. Ou entre os 7 e os 14, em que efetivamente o espírito encarnante já está completamente encarnado, mas está numa fase de transição, está numa fase de adaptação, e continua a ter alguma facilidade em se desprender, se comunicar com outro, estar com o outro lado. Ou alguma facilidade em que essas características se manifestam mais facilmente. O mal está em que, por desconhecimento, por uma questão cultural, isto e aquilo, a tendência é quando uma criança diz ai, vi o pai, ai, vi o avô falecido, ai, vi o tio, ai, o... Nós temos tendência a dizer não disse nada, não sei, não. Porque o normal, o natural, aliás, se formos para o Oriente, eles têm esse tipo de educação, quer dizer... O normal seria dizer, ok, olha, filho porreiro, então olha, diz-lhe que está tudo bem, etc, não sei o quê, veio-te visitar. Isso seria normal, porque nós vivemos num mundo onde estamos cá todos, com corpo e sem corpo. A questão é, eu tenho uma ferramenta, vou ter medo de a usar, ou vou ler o manual de instruções e fazer alguma coisa com ela. Porque é que você diz que quando era nova que tinha estas coisas e que depois pediu a Deus para não sei o quê e que deixou de ter? Não foi você que deixou de ter as capacidades e você está plenamente ciente disso, porque você sabe que as tem. A única coisa que aconteceu é que o meio, as pessoas que a rodeavam e que usavam de forma não tão não tão boa as suas capacidades, deixaram de estar presentes. Porque as pessoas de quem você passou a estar rodeada são pessoas que não a submetem a esse tipo de situações e inclusivamente que a protegem. Porquê? Porque são pessoas de uma índole mais elevada e porque para elas você é útil de outra forma. É tal coisa, é tal história da ferramenta. Porquê é que aqui o meu pessoal me protege? Porque eles não têm corpo e eu dou-lhes um corpo a eles. Né? Em compensação, eu não tenho determinados conhecimentos e determinadas coisas e eles dão-me a mim. Portanto, eu sou ferramenta deles e eles são ferramenta minha. E quando nós andamos com alguém que nos aprecia, quando nós nos tornamos uma boa ferramenta, quem nos usa protege-nos. E quanto melhor ferramenta nós formos, mais bem protegidos estamos. Quando nós somos uma má ferramenta, quem está do outro lado, se precisar de usar, olha, não tenho outra, uma pessoa precisa de apertar o parafuso, não tem uma chave de fendas, pega na faca. Mas quando acaba, olha, partiu, vai para o lixo.
Se for uma boa chave de fendas, ele aperta o parafuso e limpa a chave de fendas e guarda a que serve para a próxima vez.